Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Hoje temos a presença ilustre de todos os alunos da rede municipal de Capistrano. Eu sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos ver sobre a forma mista de escrever frações, tá? Encontra-se no livro de matemática, na página 157 a 160. E aí vocês podem estar acompanhando junto ao livro de vocês, tá? Então, a forma mista de escrever frações. Vamos a um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Pedro possui 2 barras de chocolates divididos em 10 pedaços menores, cada barrinha, certo? Observe a figura abaixo, né? Temos aqui as 2 barrinhas de chocolate, tá? E aí, o que acontece? Pedro, ele comeu uma barra completa, tá? Mais 4 pedacinhos da segunda barra. Então, que fração formaria estas duas situações? Na primeira situação, em que Pedro comeu uma barra de chocolate, ele representa a fração 10 décimos. 10 décimos. Por quê? Porque ele tem uma barrinha de chocolate dividida em 10 pedacinhos menores e ele comeu todas as 10. Tá? É como se a gente estivesse pintando as 10 pedacinhos menores de chocolate. A segunda situação, na qual Pedro, que representa um inteiro, tá? 10 décimos representa um inteiro, já que ele comeu a barra de chocolate por inteiro. A segunda parte de chocolate, a segunda barrinha de chocolate, ele comeu apenas 4 pedacinhos menores, né? Ficando o quê? 4 décimos, né? Ele comeu 4 pedacinhos de chocolate de 10 que tínhamos na segunda barrinha de chocolate. Representando assim 4 décimos, né? A pergunta é: qual fração representa a parte de chocolate que Pedro comeu no total? Né? Isso vai dar o quê? Isso vai dar uma adição de fração, na qual eu tenho que somar o que o Pedro comeu na primeira barra, que foi referente a um inteiro, mais o que Pedro comeu na segunda barra, referente a 4 décimos. Certo? E aí, já aprendemos, certo, a adição de fração com o denominador igual. Observe que o denominador ambos são 10, então a gente repete o denominador 10 e soma meus numeradores de 10 mais 4 ficando 14. E aí a gente tem 14 décimos, tá? E voltando aqui para a perguntinha, né? Qual fração representa a parte de chocolate que Pedro comeu no total? E aí existem, né? Há 2 maneiras de representar essa quantidade numericamente, tá? Como a gente, né, na adição da primeira barra, que representa um inteiro, mais os décimos da segunda barra, dando um total de 14 décimos. E esses 14 décimos, ela é considerada uma fração imprópria, tá? Ela é classificada uma fração imprópria. E o que é essa fração imprópria? Fração imprópria é toda fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador, certo? Ou seja, se nós observarmos, 14 décimos ele é classificado como uma fração imprópria, pois o 14, que é o numerador, ele é maior do que o denominador 10, tá certo? E aí a outra maneira da gente representar essa situação seria da seguinte maneira. Ora, se nós observamos que Pedro comeu uma barra de chocolate por inteiro, significa dizer que nós comemos, aliás, que Pedro comeu um inteiro, certo? Que foi referente à primeira barra, mais 4 décimos referente à segunda barrinha de chocolate, como nós vimos no slide anterior. Ou nós podemos representar da seguinte maneira, né? 1 inteiro e 4 décimos. Esse 1 inteiro e 4 décimos ela é considerada a forma mista da fração, na qual o 1 refere-se à parte inteira da fração e o 4 décimos significa a parte fracionária da fração. Tá certo, turma? Então aqui nós temos expressas 2 maneiras de como a gente pode representar uma fração, sendo imprópria a fração mista. E aí, o décimos, tá certo? Ele é igual, certo, a 1 inteiro e 4 décimos, tá bom?
é a mesma coisa, como a gente pode ver geometricamente, como nós vimos também nos slides anteriores. Né? Representa a mesma parte da fração, certo? Então, dizemos que o 1 inteiro e 4 décimos, ele é igual a 14 décimos, certo? E aí a gente lê, né, a primeira fração, como vocês podem ver, como 14 décimos, a segunda fração como 1 inteiro e 4 décimos. E aí, detalhe, tá bom? Uma regrinha importante que eu trago para vocês, né? Toda fração imprópria, o que é uma fração imprópria? Quando o meu numerador é maior que o denominador, ela pode ser escrita na forma mista, certo? E aí nós vamos ver agora, né, como transformá-las. Uma fração imprópria em uma fração de forma mista, certo? Eu trago um exemplo para vocês de 16 quintos, tá? E aí, pensando aqui a representação gráfica, pensando geometricamente, eu teria o quê? Uma figura dividida em 5 pedacinhos, pois o meu denominador é 5, porém eu teria que pintar 16, certo? E aí, o que eu precisaria? Eu precisaria de uma figura, né, de 5 quintos, uma outra figura de 5 quintos e outra figura de 5 quintos, formando o quê? 3 inteiros. Ou seja, eu vou ter o quê? 3 inteiros e um quinto, certo? Para formar essa fração de 16 quintos. E aí a gente pode escrever da seguinte maneira: 3 inteiros e... Né? Se a gente for contar aqui quantas partes tem pintadas, né? Se a gente fosse formar a fração aqui com base na representação gráfica que eu trago a vocês, íamos observar que temos 2, 3, 4, 5, ok, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente teríamos o quê? Pintado 16, né, barrinhas, e cada barrinha está dividida de 5 em 5. E aí a gente formaria a fração de 16 quintos, que é a fração que a questão nos pede, tá bom? Então, esse 16 quintos, ele está expresso na forma, né, de fração imprópria. E aí a gente transformando para a fração mista, né, nós vamos ter os 3 inteiros e um quinto. Tá? E vale ressaltar que 16 ele é igual a 3 inteiros e um quinto, tá bom? E a gente pode fazer o contrário também, tá? Todo número racional, que é o número racional, o número é escrito em ou em forma decimal, tá? Ele pode ser escrito na forma mista, ou seja, a gente vai transformar a própria em uma forma mista, tá bom? Eu trago um exemplo aqui para vocês de 2 inteiros e 2 terços, certo? E aí eu trago aqui a representação geométrica para vocês, a representação gráfica, na qual eu tenho 3 figurinhas que estão divididas, cada barrinha dividida de 3 em 3, tá? Na qual eu tenho 2 barrinhas pintadas por inteiro, que representam 2 inteiros que a fração mista nos traz. E a terceira figurinha apenas pintar 2 terços, tá bom? Na qual as duas primeiras figuras trazem 3 terços, que é a mesma coisa de um inteiro, sendo assim eu formaria 2 inteiros. A terceira figura teria os 2 terços, né? Fazendo, né, um inteiro com um inteiro teria 2 inteiros, mas os 2 terços que representam a terceira figura ficaria 2 inteiros e 2 terços. Transformando para a fração imprópria, na qual o meu numerador vai ser maior que o denominador, o que acontece? Uma regrinha bem simples aqui, tá? Nós temos a expressão 2 inteiros mais 2 terços, eu posso escrever da seguinte maneira, tá? E aí, o que acontece? Eu posso pegar o denominador, que é o 3, e multiplicar por 2, que é a parte inteira, tá? Ficando o quê? 2 vezes 3, 6. Repetindo o denominador 3, mais, e aí agora eu repito a segunda fração de 2 terços. E aí a gente chega o quê? Uma adição de fração com o mesmo denominador, não é isso? Repito o denominador 3,
somos dois denominadores. 6 mais 2, 8. E aí a gente chega na fração imprópria, 8 terços, né, como já havia escrito aqui da seguinte forma. Então está aí a formação do número misto em uma fração imprópria, né? E aí 2 inteiros e 2 terços é igual a 8 terços. Pessoal, então, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês estejam aí procurando os professores de vocês, né, nos grupos de WhatsApp. Agradeço a atenção, agradeço a colaboração, a você que assistiu até aqui e até o nosso próximo encontro.